Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos trabalhar sobre os setores da economia. Bem, os setores da economia podem ser considerados estágios pelos quais os produtos, materiais ou imateriais, passam dentro do ciclo econômico do capitalismo. Então, de uma maneira geral, nós vamos aprender hoje como que a população está dividida dentro desses setores da economia, o processo que abrange todos esses setores, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada setor. De uma forma geral, os setores da economia estão divididos em 3 no padrão mundial: primário, secundário e terciário. Como vocês podem observar as imagens, a primeira imagem ela vai falar sobre o setor primário, que abrange a extração dos recursos naturais, são aqueles produtos que nós vamos encontrar na própria natureza. O setor secundário, de uma forma geral, é representado pela indústria, e o setor terciário pelas formas de serviços. E aí vamos iniciar explicando um pouquinho mais para vocês sobre esse setor primário. De uma forma geral, a gente vai entender que o setor primário vai ser a obtenção e fornecimento de matérias-primas para outros setores. Então, esse setor ele vai ser o responsável por fornecer matéria-prima para a indústria, pode ser para os setores de serviço. Então, podemos dizer que o Brasil, por exemplo, ele é um país que vai ter uma grande disponibilidade nesse setor primário. Porém, vale ressaltar e é necessário que vocês entendam que o país que ele vai ter muita disponibilidade, por exemplo, grandes exportações desse setor primário, normalmente vai ser um país que sempre vai estar em déficit. Por que isso, professora? Porque ele vai sempre exportar muita matéria-prima, e quando a gente fala em matéria-prima, nós estamos falando de produtos com baixo valor agregado. Então, a gente acaba vendendo, fornecendo essa matéria-prima por um preço menor, e aí a gente vai ter que comprar produtos com um valor mais agregado de países desenvolvidos, por exemplo. Então, normalmente, um país que tem uma grande disponibilidade de exportação, normalmente é um país que não é um país desenvolvido, não é uma característica de país desenvolvido, por exemplo. E aí, nesse setor primário, a gente vai ter não só recursos extraídos da natureza, assim, de certa forma, diretamente. O que vai fazer parte também desse setor primário, além da extração? Por exemplo, desses recursos de exportações, a gente vai ter também dentro desse setor primário inserido produtos como a questão da extração mineral. Tudo isso envolve o setor primário, não é somente o milho, a soja, grãos, não. Tudo que abrange os recursos naturais é dentro do setor primário que a gente vai encontrar as características dessa categoria. E o setor secundário, ele corresponde ao estágio em que as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. E aí, nós vamos entender que mesmo que o Brasil ele possua, digamos assim, uma grande característica para a atração dessas indústrias, a gente vai perceber que nós vamos ter muitas regiões do Brasil que ainda não tem a questão da indústria instalada. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos ter essas indústrias instaladas nas regiões sudestes, nas regiões sul. O norte e o nordeste, por exemplo, ainda necessita muito desse investimento industrial. Então, o que acontece? O Brasil acaba exportando muito e não fabricando tanto como deveria. Então, isso faz com que isso também colabora, por exemplo, para o crescente desemprego que temos dentro do nosso país, porque as indústrias elas são responsáveis também por uma grande mão de obra dentro de um país desenvolvido, por exemplo. Então, se nós não temos essas indústrias instaladas dentro de um país, isso significa que a gente não vai ter, por exemplo, grandes indústrias empregando. Então, isso colabora também para esse processo tão demorado de desenvolvimento que nós temos dentro do nosso país. E aí, quando nós falamos do setor terciário, nós estamos falando do setor de serviços. É o que se refere ao comércio
e aos serviços. É o setor mais firmado nos países desenvolvidos, pois é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico e também é o que mais cresce nos países emergentes. Então, quando nós falamos desse processo, dessa questão de serviços, se nós temos a maioria da população empregada, distribuída dentro desses serviços, quando nós falamos em serviço, nós estamos falando tanto de setores privados como os setores públicos, por exemplo. Ah, professora, que categoria os professores entram? Os professores estão inseridos no setor terciário, setores de serviço. Então, uma categoria que trabalha no setor público também é inserido dentro desse setor. Então, se nós temos um país com, digamos assim, uma grande porcentagem da população inserida dentro do setor terciário, significa que nós vamos ter um país desenvolvido, porque se nós temos uma população trabalhando, nós vamos ter um giro de capital bem maior. Então, é necessário que, para que um país alcance, né, o seu desenvolvimento, a população ela tenha uma qualidade de vida, digamos assim, do básico ao superior. E dentro dessa categoria do básico, é necessário que a população esteja empregada, esteja dentro desse setor terciário. Então, diante do que nós aprendemos, nós vamos para o nosso exercitando. Primeira questão. Sobre o setor terciário da economia, podemos afirmar corretamente que a. Apresenta uma grande dependência das variações climáticas. B. Limita-se a oferecer produtos e mercadorias materiais. C. Condiciona a sua dinâmica ao desempenho do setor primário. D. Encontra-se emancipado dos demais setores da economia. E E. Abriga uma grande carga de trabalhadores informais. Como nós aprendemos, o setor terciário, em sua concepção atual, abriga o setor de serviços e também o comércio, duas áreas da economia altamente propensas ao trabalho informal, aquele não registrado, tais como os vendedores ambulantes e outros. E aí vale lembrar para vocês que dentro desse setor terciário da economia, quando nós falamos de porcentagem, também estão inseridos aqueles trabalhadores informais, como a questão está falando. E quando a questão citou, por exemplo, aqui para vocês, que apresenta uma grande dependência das variações climáticas, vale lembrar que o setor que apresenta essa dependência é o setor primário. Por quê? Porque dependendo de mudanças climáticas, por exemplo, inesperadas, podem ocorrer de uma perca de toda a produção daquele momento. Então, o agricultor ele depende sim das variações climáticas para que possa ter, digamos assim, um sucesso na sua produção. E aí, vamos para a nossa segunda questão. A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com o seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Considerando o tipo de relação entre o ser humano e a condição climática apresentada no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando a. Concentra suas atividades no setor primário. B. Apresenta estoques elevados de alimentos. C. Possui um sistema de transportes articulado. D. Diversifica a matriz de geração de energia. Ou E. Introduz tecnologias à produção agrícola. A nossa resposta correta é a alternativa A. Por quê? Porque uma sociedade ela torna-se mais vulnerável às transformações climáticas quando apresenta suas atividades excessivamente concentradas no setor primário da economia, pois as atividades agropecuárias e extrativistas são muito dependentes das condições oferecidas pela natureza, embora as transformações tecnológicas visem atenuar essas condições. E aí a questão falando do extrativismo, vale lembrar também que no nosso setor primário estão inseridos também o nosso extrativismo animal, vegetal, tudo dentro do setor primário. E é o setor no qual é uma característica do Brasil. E aí agora vocês compreenderam que
para que um país ele cresça, ele torne-se um país desenvolvido e a sua população possa ter uma característica, uma qualidade melhor de vida, é necessário que as atividades estejam voltadas para qual setor? O setor tanto secundário quanto o setor terciário. Por quê? A partir do momento que um país ele torna-se industrializado, ele vai precisar de quê? De mais serviços. E aí que entra a mão de obra, tanto a mão de obra formal, caracterizada principalmente pelos serviços públicos, como também a mão de obra informal, que são características dos camelôs, dos vendedores ambulantes. Então, todos esses serviços, eles fazem parte do setor terciário e é muito importante para o desenvolvimento de um país. E aí, vale lembrar também que quando nós falamos de uma forma geral dos setores da economia, quando nós falamos dessa questão da divisão da população economicamente ativa, que seriam o quê? A população jovem e adulta. E aí vale lembrar que como o nosso país é um país que tem uma característica que a população está envelhecendo, é necessário que haja um investimento nesses setores, tanto secundário quanto o setor terciário. Para quê? Para que mais na frente o país não venha ter uma dificuldade maior, pessoal, de desenvolvimento, tá? Então é isso. A nossa aula de hoje ela vai encerrar por aqui. Eu peço que vocês acessem a nossa plataforma. Lá vocês vão encontrar material disponível, tanto da nossa aula de hoje como das nossas aulas anteriores. E aí vocês vão poder estar assistindo quantas vezes vocês acharem necessário. O material fica disponível. Acessem as questões que nós colocamos na plataforma também, para que vocês possam aprimorar ainda mais o conhecimento de vocês. Então é isso, até a nossa próxima aula.